Eu não tenho medo do PT, eu não tenho medo do Partido dos Trabalhadores, eu não tenho medo de nenhum de vocês. Deixo avisado a Vossa Excelência que se este absurdo for distribuído na Comissão de Educação, eu entrarei com representação no Ministério Público, na Corregedoria da Assembleia e onde quer que seja. O Jair Bolsonaro é presidente do Brasil. Não merece o meu Ele foi respeito. eleito, a senhora me respeita porque eu estou falando. Aqui não é o diretório do PT para ser da forma que a senhora quiser, não. Eu desafio a bancada do PSOL ir na favela e perguntar se eles aceitam a legalização das drogas. Eu desafio a bancada do PSOL ir à favela e perguntar se eles aceitam a legalização do aborto. Então vocês vivem em um mundo completamente paralelo, que nada se reflete à realidade. Socialismo e liberdade é uma contradição. Deveria sim ser extinto. O TSE deveria caçar o registro de fundação do PSOL diante de tamanho atentado à democracia. Mas eu fico extremamente feliz que o Partido Comunista do Brasil me odeie e eu espero que isso se permaneça pelo resto da minha vida. Qual a relação que o magistério tem, principalmente na gestão dessas universidades e os sindicatos também, com essas militâncias que tomaram conta das universidades e que têm utilizado o aparato estatal para ficar promovendo a sua agenda política? À medida que eles defendem a legalização das drogas, eles defendem que as pessoas não podem ser tratadas e que a gente quer andando nas ruas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, um bando de zumbis. Os senhores não vão conseguir calar a voz dos conservadores nas casas legislativas. O que a Polícia Militar do Estado de São Paulo fez foi garantir a disciplina e a ordem. Então fica aqui registrado meus parabéns à PM paulista. A orientação sexual dos filhos pertence aos pais e a mais ninguém. Deixem as nossas crianças em paz. Quem é que propaga fake news aqui, seus bandos de jornalistas? Canalhas, safados sem vergonha, comensais de Satanás, em um bando de feministas, bandidos, traficantes, terroristas, criada a leite com pera, vitimistas do movimento negro, insuportáveis da militância LGBT, abortistas, comunistas, enfim, esse bando de gente imoral. A Rede Globo de televisão está passando a mão na cabeça de estupradores. Isso que está acontecendo no Brasil e no mundo trata-se de uma engenharia social esquerdista, sim. Organizações criminosas como o PCC, como o Comando Vermelho, né? E quiçá também aqueles partidos que fazem parte do Foro de São Paulo que sempre defenderam bandidos no nosso país. A responsabilidade será direta do Partido Socialismo e Liberdade, que através dos seus parlamentares estão incentivando o discurso de ódio contra aqueles que se posicionam contra o aborto, onde aqueles que não aceitam a pluralidade de ideias, aqueles que não aceitam a diversidade de pensamento, que é sim o que prega o Escola Sem Partido, querem descer goela abaixo uma ideologia nefasta, uma ideologia nojenta, e impor goela abaixo das nossas crianças, idiotizações atrás de idiotizações. Os senhores estão querendo expulsar porque eles não são idiotas. Os senhores querem expulsar esses estudantes porque eles são conservadores. Ora, aquele que foge de uma guerra é um covarde. E Jean Willis agiu como covarde quando abandonou o país simplesmente por receber supostas ameaças e foi se esconder lá na Espanha, foi se esconder lá na Europa. Hoje eles aprendem o triunvirato da safadeza. Sabe qual é? Ideologia de gênero, Lula livre e esse câncer chamado Paulo Freire. Afinal de contas, é de tanto a senhora falar besteiras nessa tribuna que a senhora anda sendo hostilizada nas ruas de Araraquara. Se a senhora não tivesse subido aqui para falar a quantidade de besteiras que a senhora fala com relação ao governo federal, isso não teria acontecido. Pessoal do PSOL, por que não vem aqui para falar a respeito das ilegalidades e imoralidades que o PT e o PSOL fazem nessa casa? O corpo da vereadora Marielle Franco ainda estava quente quando os senhores estavam utilizando da morte dela para fazer politicagem barata. Convido a todos os deputados dessa casa para formarmos uma frente forte contra a doutrinação ideológica e a favor do Escola Sem Partido, porque as nossas crianças estão sendo atacadas, incentivadas a querer aplaudir o crime, a aplaudir o tráfico. Eu não vi nenhum requerimento por parte dos ditos defensores de direitos humanos na comissão a favor dos policiais militares, única e exclusivamente defendendo bandidos, defendendo pessoas à margem da lei. Vão até os presídios para fazer visita para saber se eles estão bem aconchegados, enquanto essas mesmas pessoas estão assassinando policiais militares todo santo dia, que é uma ditadura do politicamente correto. Se você diz qualquer coisa, já é considerado crime, e você tem uma lei que é regrada por esse estado para dizer que é crime. Vocês estão criando um monstro.
Os senhores estão deixando criar um monstro. Eles não eram mocinhos, eles não eram heróis, eles eram terroristas que lutavam para implantar uma ditadura do proletariado no nosso Brasil, e o nosso país foi livre, foi liberto graças aos militares de 1964 que subiram ao poder para não permitir que o nosso Brasil se transforme naquilo que hoje é Cuba, naquilo que hoje é Venezuela. Ai, porque é ditadura! Ah, pelo amor de Deus! Então eu peço que o senhor honre o voto dos conservadores e acabe com essa porcaria que tá acontecendo no estado de São Paulo. Dinheiro do contribuinte não é pra ficar alimentando a agenda LGBT. Isso tá numa revista que tá pra ser transformada em patrimônio público imaterial do estado de São Paulo, protocolado por um deputado do PSOL. E eu ainda sou obrigado a ouvir que não existe ideologia de gênero, que a ideologia de gênero é uma paranoia conservadora. O feminismo, ele é uma doença. De forma bem simples, bem rápido para se falar. O feminismo, ele é uma doença. Quem concorda com a promoção de baile funk aqui no estado de São Paulo, em qualquer canto do nosso Brasil, é conivente sim com o tráfico. Porque é nesses bailes funks que rola adoidado o tráfico de drogas. É aí que o primeiro comando da capital consegue captar seu dinheiro também. Tudo que você conquistou até hoje pode ser simplesmente equiparado se um homem que se sente mulher disser, pronto, ó, me sinto mulher hoje, agora eu quero ter esse determinado direito, agora eu quero ser julgado de acordo com a lei Maria da Penha. Pergunta aos senhores, isso é certo? Isso é um absurdo, senhores, isso é uma aberração. É através de ideologia de gênero, de legalização das drogas, é através de um processo eugenista, que é a tentativa de legalização do aborto. Se acaso a pedofilia for transformado em doença, a minha ponto 40 será a cura. Aonde uma pessoa que é completamente dependente do crack vai poder decidir por ela própria se ela deve ou não ser internada? Eu vou lutar sim contra o aparelhamento ideológico de qualquer instituição que saiba que os lugares mais profundos do inferno são reservados para pessoas como Che Guevara. Acostumem-se com o fato de que a população e o seu presidente são conservadores e que nós possuímos valores e esses valores precisam ser respeitados. Aceitem que nós temos e vamos sim, com muitos motivos, lutar pelo nosso Brasil até o fim. Vem aqui nessa casa trazer projeto de lei bonitinho tentando combater a tortura, mas nunca falou um A contra aqueles que estão sendo torturados pelo regime de Nicolás Maduro, um regime genocida, um regime ditador que está assassinando os jovens que estão sendo subjugados através desse regime que foi por muito tempo, deputada, apoiada pelo Partido dos Trabalhadores. É uma vergonha o que o PT fez nos últimos anos. Eu tenho um discurso de ódio sim, sabe contra quem? Contra os bandidos. Eu não suporto bandido, eu tenho nojo de bandido, eu tenho horror a bandido. Direitos humanos não tem que ter dó de vagabundo, não tem que ter dó de bandido. E o que está mais acontecendo nos últimos dias é o inverso, né? A gente tem aí um discurso de amor e paz pelos bandidos, né? E ódio contra aqueles que querem combater a criminalidade. Deputado Douglas Garcia, Bispo dos Santos. Por um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, assim o prometo. Quai, seu app de vídeos curtos.